Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Ontem tivemos a Reserva Federal dos Estados Unidos, a decisão de taxas de Jerome Powell, que, tal como amplamente esperado, manteve tudo exatamente como estava, sem alterar rigorosamente nada, nem tampouco o discurso, que foi praticamente igual àquele que teve no Clube de Economistas de Chicago, aqui há uns dias, dizendo que a economia norte-americana está sólida, que os dados concretos se continuam a dar uma economia resiliente e que o FED está num bom sítio para continuar à espera e não ter pressa para alterar as suas taxas de juros. Ora, isso acabámos por ver aqui assim. Hoje vemos aqui assim a FedWatch Tool e as probabilidades praticamente a manterem-se inalteradas relativamente ao que tínhamos visto ontem. Os futuros sobre taxas de juro apontam, de facto, na próxima reunião em junho, para manter o atual nível de taxa de juro também sem alterar, em 80%, dão 80% de probabilidade a isso, a mesma probabilidade que já dão para um corte em julho, um corte de 25 pontos. E para o final do ano estão praticamente a dar como seguro que as taxas de juro caiam para o intervalo 3,50, 3,75, ou seja, estão a dar 3 cortes de taxa de juro durante todo este ano, tal como estavam a dar antes da mesma reunião. O mercado, como vemos por aqui, o Eurodólar reagiu em baixa com a Reserva Federal e com o discurso de Jerome Powell, que, como digo, se manteve igual, talvez com os mercados algo receosos que Jerome Powell pudesse de alguma forma mostrar alguma cedência. Isso não aconteceu e, portanto, manteve, digamos aqui assim, algum fortalecimento do dólar. Atenção que isto ao mesmo tempo foi coincidente com alguns anúncios por parte de Donald Trump relativamente a tarifas, a um recuo, mais uma vez, nas tarifas, uma aproximação mais suave dessas mesmas tarifas, e isso, como se sabe, é o que está a dar, digamos aqui assim, alguma força ao dólar. Hoje estamos a começar o dia, de facto, também em ganhos para o dólar, portanto, em perdas do euro-dólar, obviamente. Isto quando há rumores e há notícias de que poderemos ter hoje o anúncio, pelo menos Donald Trump já apontou isso na sua rede social, que poderemos ter aqui assim o anúncio pelo menos de um esboço, pelo menos de uma ideia geral do que vai ser o acordo comercial com o Reino Unido, os Estados Unidos com o Reino Unido. Obviamente tem alguma proximidade e isso não tem sido grande movimento no mercado, mas qualquer coisa que diga que pode inclusive mexer na tal tarifa base dos 10% que ele colocou para toda a gente, poderá eventualmente ter aqui assim um efeito benéfico para o dólar e continuar a tendência de valorização do dólar, ou seja, a tendência de curto prazo descendente do euro-dólar. Ora, olhando para aqui, vemos que para já o dia de hoje já contou aqui com um novo mínimo desta semana, aqui assim 1,1270. Ou seja, está aqui a testar esta área. Eu ontem tinha referido este duplo topo aqui assim. Tinha referido este duplo topo, tinha falado nos tais 1,1330 que se fossem quebrados acabavam por poder vir aqui assim a testar esta área de 1,1280 ou 1,1290, exatamente aqui, e de facto aconteceu. Ele quebrou, veio aqui num primeiro teste, veio retestar aqui os 1,1330 e veio então aqui novamente. A mim o que me indica, dá-me a indicação de que poderemos continuar a ver
a continuação desta tendência descendente de mais curto prazo neste momento, ou seja, esta lateralização que temos vindo a verificar, esta consolidação, poderá começar a paulatinamente ceder e vir aqui assim níveis mais baixos. Vemos aqui assim o RSI o MAC, desculpem, a dar aqui sinais de continuação deste movimento descendente, desta tendência descendente, e com o RSI durante mais tempo agora, aqui assim, abaixo da linha de 50, portanto, pondo um momento negativo mais forte no euro-dólar. No gráfico diário, vemos então depois de uma vela positiva de terça-feira, vimos a mesma vela negativa ontem, na quarta-feira, ou seja, aqui dando indicação de uma rejeição destes máximos acima da média móvel 21, que hoje se encontra aqui a 1,1355 e o preço aqui assim a testar então os tais 1,1270, 1,1275 que eu venho a falar e com o tal primeiro objetivo desta correção praticamente do preço durante o mês de Abril, onde que está aqui nos 38,2%, um primeiro objetivo, 1,1352. Portanto, tem aqui esta área toda de suporte para poder testar isso, e estamos a falar entre os 1,1215 e 1,1275, é aqui a área que eu vejo como uma área de suporte agora de mais curto prazo. Claro que isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento e é a maneira de eu ver o mercado, que vejo aqui assim, em termos do próprio gráfico diário, aqui máximos cada vez mais baixos, com mínimos cada vez mais baixos também, e isto é indicativo de uma tendência descendente que eu creio que poderemos estar aqui a ver na tal correção do movimento maior, aliás que já vimos aqui assim no gráfico semanal, esta correção deste movimento forte deste ano que levou os preços para já de abaixo de 1,02 até quase 1,16 e portanto poderemos ver aqui assim a tal correção e a correção maior que vai acabar, que poderá vir aqui assim à volta dos 1,1050. Voltando para o gráfico de diário, essa correção maior, temos aqui um primeiro movimento, um primeiro objetivo nos 38,2, o segundo objetivo aqui nos 61,8 e estes 61,8 já estão nos 1,1050, exatamente como os 38,2 do ano no gráfico semanal. Tendo aqui pelo meio aqui os 50%, que poderemos ter aqui assim de alguma forma um outro suporte, que também coincidente aqui neste momento, aqui um pouco mais à frente com a nuvem de Ishimoku, aqui à volta dos 1,1150. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, o que vemos de facto é a testar aqui esta área que eu tenho aqui colocado. Eu creio que poderemos mesmo ver agora o break exatamente desta área. Temos aqui a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, ligeiramente abaixo de 1,12, a 1,1178, aqui assim como um próximo suporte. Também vejo tanto no gráfico tanto no MAC como no RSI, aqui assim esta possível tendência, nova tendência descendente e portanto esta consolidação, digamos, a ceder um pouco e a levar para a continuar esta tendência descendente dos últimos dias, dos últimos momentos. Para já é tudo. Eu espero de facto aqui assim que esta tendência descendente continue e aqui acabando com o gráfico a 1 hora e portanto aqui a probabilidade de vermos então os tais 1,1250 a ser testados hoje. Acima
Temos a média móvel 200 no gráfico a 1 hora, que poderemos eventualmente manter como resistência. Estamos a falar de um 12,40. Aliás, esta área toda, como vemos com as médias móveis importantes aqui bem alinhadas, estamos a falar de uma área 1,12, 1,1330, 1,1340 como resistência e obviamente se forem ultrapassadas, então de novo este tal, onde começamos por colocar este duplo topo e aí estamos a falar a 1,1380. Bom, para já é tudo. Desejo a todos um resto de um bom dia, bons negócios e amanhã cá estarei com mais um comentário ao Eurodólar. Até lá!